episódio aqui do Cantares 4. Ó, antes desse vídeo começar, nós nos tornamos melhores amigas. E, amiga, a gente não é melhor amiga que é falsa uma com a outra, a gente é sincera. Hoje em dia, cara, as amizades, tudo quer ficar fazendo carinho uma na outra. Tipo assim, uma amiga vira pra outra e fala assim: amiga, traí meu namorado. Aí a outra fala: amiga, tá tudo bem, acontece, amiga, vem cá, vai. Lógico que não, meu. Você confronta, você mostra pra ela que ela errou, mas você também, né, acalma ela. Então a gente é assim, amiga. O que tiver aí pra confrontar, pra entrar em alguma parte aí da sua vida que talvez você precise melhorar, precise enxergar de uma forma diferente, vamos entrar. Inclusive, falando em conselho, o que você achou, amiga? É porque eu falei assim, cara, tá muito branco. Olha como que ficaria sem ela. Não fica sem graça? Então eu vou deixar aqui, ó, pra mostrar o meu amor por você. Bora lá! Hoje, amiga, eu quis fazer um diferencial de responder caixinhas de perguntas, mas relacionado a um tema só, que é sobre amizades. Tá preparada? Bate aí. Primeira pergunta de tudo, amiga. Posso ter amizade com pessoas não cristãs? E eu digo, é claro que sim, é lógico, amiga. É claro que você pode ter amizade com pessoas não cristãs. Até porque é muito difícil a gente viver em todo momento da nossa vida na bolha cristã, né? E a maioria do tempo, grande parte das pessoas não estão 100% aí do tempo rodeados de pessoas que carregam os mesmos princípios do que a gente, sabe? E outra, amiga, não é porque a pessoa ela não é cristã que ela não é boa. Existem muitas pessoas que são ateu que é melhor do que muitos cristãos que existem aí. A gente pode sim ter amizade com pessoas não cristãs, até porque é uma baita oportunidade da gente pregar o evangelho, sabe? Da gente chamar a igreja, apresentar Jesus, orar por aquela pessoa, sabe? Amiga, veja isso, essa oportunidade, talvez as pessoas da sua escola, as pessoas da tua faculdade, do teu trabalho, é um campo missionário aquilo, amiga. Você prega o evangelho. O Espírito Santo te falou alguma coisa ali dela, vai na lata, filha, entrega a palavra profética. Eu gosto de falar que a gente tem que ser uma seta que aponta pra Cristo, a gente tem que ser um instrumento de amor. Esses dias eu tava fazendo um cursinho e o professor falou assim, há uma frase que diz: nós somos encontros com Deus ambulantes. Você entendeu? Amiga, nós somos encontros com Deus ambulantes. Amiga, entenda uma coisa, amizades há um alto poder de influência sobre a gente. Eu já tive amizades que mudaram a minha forma de me vestir, de tirar foto, de falar, já me influenciaram a fumar. Eu até às vezes fico pensando, meu Deus do céu, pai, como que eu vou lidar com a minha filha e as amigas dela? Sabe, que você vê que a amizade não é boa, porque a gente vê quantas pessoas que se perdem por estar com amizades ruins. Então, amiga, a amizade ela tem um alto poder de influência sobre você. Isso é surreal. Para pra perceber, você com certeza pegou alguma característica da tua melhor amiga. Mas, amiga, também há uma parte boa e uma parte ruim dessa influência, né? Porque pode te influenciar pro mal ou pro bem. Vamos pensar na parte boa nesse exato momento. Tu influenciar a pessoa a buscar Jesus, sabe? Mostrar através da sua vida Jesus. Eu conheci Jesus através de uma amiga minha. Imagina se essa minha amiga, que ela era cristã e eu não, ela virasse e falar, não, eu não vou me envolver com amizade não cristã, não. Eu não quero conhecer ninguém. Eu só conheço gente de Deus, tá? Imagina só se ela tivesse falado não. Provavelmente não teria conhecido Deus daquela forma e naquele momento. E foi muito insano, porque ela, a nossa amizade, o nome dela é Suelen. Fala, sabe a escola? A escola tem as mulheres da recepção que você entra e dá de cara com ela. Então, ela era essa mulher. E eu era uma aluna. A gente tem, acho que, diferença de 5 anos de idade. E, ela falava, Giovana, vamos pra igreja tal. Ela me puxava junto, eu ia. Influência, amiga. Aconteceu. Aí, numa dessas, pá! Encontro com Deus. E o que acontece depois de um encontro com Deus? Diga-me. Tudo muda. Amiga, se você nunca teve um encontro com Deus, por favor, pause esse vídeo ou espera terminar esse vídeo pra você orar sobre isso. A minha oração foi muito simples. Deu meia-noite do ano de 2023. Eu me ajoelhei, meia-noite, tava explodindo fogos, eu me ajoelhei, saí de perto da minha família, falei, Senhor, eu quero experimentar. Vira a chave da minha vida. Eu quero me aproximar de ti, eu quero te conhecer. E, cara, foi de coração essa oração. E eu não sabia do sobrenatural de Deus. Pra mim, Deus era um Deus que realizava meus pedidos e tal. Falei, Deus, eu quero te conhecer.
Não deu outra, filho. Abra seu coração, peça pro Senhor. Amiga, Jesus tá falando, eu estou à porta e bato, filha. Abre pra mim, que eu entrarei. Fala, Deus, eu quero ter um encontro com o Senhor. E ora por isso, amiga. E na hora que você viver, por favor, me manda mensagem, porque eu quero saber como que foi. Eu quero muito saber como que foi, amiga, por favor. Isso vai mudar a sua vida. Deus é muito mais do que a gente pode imaginar. Mas enfim, amiga, você entendeu que é super normal? Mas, amiga, você tem que entender que não é toda amizade que é boa, tá bom? Tem amizades que Deus vai olhar assim e vai falar, filha, acho melhor você manter distância dela, filha, porque ela não vai te levar pra lugar bom. E Deus sabe de tudo, então a gente tem que só obedecer. Renúncia de pessoas dói. Mas se Deus tá pedindo, amiga, obedeça, porque Ele sabe de tudo, Ele vê o que você não vê. Agora, amiga, se você tem uma amizade que essa pessoa, ela te leva a fazer coisas erradas, que fica tendo conversa suja, fica falando mal dos outros pra você, coisa feia é fofoca. Putz grila, fofoca te contamina. Amiga, presta atenção no que eu vou te falar agora. Se tem alguma amizade que tá falando mal dos outros, se afasta, amiga. Fala, pô, eu não tô afim de escutar isso. Ou você fala, amiga, por favor, não vamos falar disso? A língua, ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Na Bíblia fala, um simples órgão corrompe todo o corpo. Mesma coisa essas amizades que ficam falando de sexo. Eu transei com fulano assim. Aí começa a detalhar o sexo pra você. Cuidado, amiga, que pode te fazer você sentir as coisas aí, e cair em pecado, em masturbação, em fornicação. Vigia, amiga, essas conversas, por mais que seja uma simples conversa boba, pode despertar muitas coisas em você, tá bom? Como diz a Bíblia, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí sim, aí você tem que repensar nisso. Se a pessoa tá te instigando pro mal, se ela sabe que você é cristã e fica te oferecendo pod, fica enfiando a bebida na tua boca, e fica te convencendo a transar com o outro, a beijar o outro, vigia, amiga, olhos abertos. Mas resumindo, amiga, sim, você pode ter amizades cristãs, mas você não pode esquecer de viver os seus princípios e entender, amiga, que não é a todo momento que você vai estar junto com aquela pessoa. Não é sempre que você vai estar fazendo, vai estar fazendo as coisas que elas fazem, ouvindo as coisas que elas ouvem, sabe? Eu, por exemplo, com as minhas amizades não cristãs, amo as minhas amigas, eu amo muito as minhas amigas, mas a gente tem que, dividir as coisas. Tem vezes que a minha amiga tá na casa do Chopin numa balada. Não vou estar lá. Divide as coisas. Mas não é aquela amizade que quer o mal pra você, que quer te separar, sabe? Minhas amigas, eu fiz uma brincadeira com uma delas, falei, amiga, deixa eu dar um trago aí, vai. Ela falou, não, você é doida? Não. Mas é com muita fé, amiga. Amiga, não para de pregar o evangelho pra sua amiga. Bom, isso também já puxa pra segunda pergunta, que a nossa amiga perguntou: como faço para apresentar Jesus para uma amiga? Amiga, em primeiro lugar de tudo, você pode falar de Jesus quantas vezes você quiser pra ela. Mas, amiga, de nada vale se você não agir conforme aquilo que você tá pregando pra ela. Antes de tudo, você tem que ser o exemplo. Você tem que mostrar Jesus através das suas ações, através da sua santidade, amiga. Quando você foge daquilo que não agrada ao Senhor, você tá se tornando o exemplo, sabe? Às vezes a gente só quer falar e esquece de agir. Que hipocrisia, né, amiga? A melhor forma da gente pregar o evangelho pra alguém, pra apresentar Jesus pra alguém, é a gente vivendo aquilo que a gente fala. Eu, por exemplo, tinha amizades que me viam muito fumando, saindo, bebendo. E quando eu fui parando, eles foram vendo o resultado. E eles sabem, né, o como é difícil de parar, porque todos eles já tentaram parar de fumar e não conseguiram. E, amiga, é muito insano, porque eles vão vendo a sua mudança, eles vão vendo, assim, sabe, Jesus em você. Passa um tempo, você vai perceber isso, ou você já vive isso. Passa um tempo e eles começam a te buscar pra saber mais disso. Eu lembro que uma vez, os meus pais, eles são católicos, né? Sabe aqueles católicos que vão 2 vezes à missa durante o ano? Então, eles temem a Deus, só que eles não buscam uma vida de santidade, mas eles são referência na minha vida de caráter, sabe? Certa vez, houve uma briga aqui em casa de uns colegas, sabe? E eu lembro que eu tava no meu quarto orando, tá? Tendo um momento com o Senhor. Até que, a minha mãe, ela bate com tudo na minha porta. Pá, 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 pá. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E ela virou e falou assim: Giovana, desce agora pra orar pelo fulano de tal, porque a mão... Eu não tinha visto direito o que aconteceu, mas ela falou que, tipo assim...
Sabe quando as pessoas brigam, mas você sente uma presença estranha, sabe? De a pessoa... Ai, e ela tava desesperada. Meu, eu fiquei muito feliz dela ter me chamado. Sabe, que ela pude sentir que por um momento eu fui uma referência. Tá certo falar isso? E eu também, amigas minhas que vêm buscar conselho, vêm buscar oração. Amiga, é lógico que a gente tem que falar, a gente tem que mostrar nas nossas ações. Falar também é super importante, você contar, porque a fé vem pelo ouvir, não é mesmo? É muito importante, sempre que der, conte seus testemunhos a elas. Mas não esquece, amiga, a gente tem que ser referência, cara. Não adianta você falar do poder da língua, sendo que você tá lá linguarando com as suas outras amigas, fofocando. Não adianta você falar sobre vícios, sendo que você tá lá com as suas amigas fumando pod. Não adianta você falar para suas amigas sobre o valor da mulher, o que Deus fala de nós, mulheres filhas amadas, e você tá escutando funk pesadão com elas. Isso não causa diferença, amiga. Deus, ele nos chama pra santidade. Então, seja o exemplo pra elas. Através disso, ela vai enxergar Deus na sua vida. Meu, não tem como, amiga. Não tem como. Se elas estão acostumadas com o seu eu do passado, na hora que elas verem esse novo, totalmente diferente, é Deus. Elas vão ver. Aí você tem que ser esperto. Seja esperto ali. Porque quando tiver a oportunidade de você leva pra igreja, leva pra um retiro, convida pra ela ler a Bíblia. Uma ótima oportunidade, amiga, de você apresentar e você falar, por exemplo, assim: amiga, você sabia que Deus nos criou de forma assombrosamente maravilhosa? Todas nós, eu, você, ele diz que nós somos lindas, sabia? Se eu fosse você também, compartilhava aí as coisas, os testemunhos seus, sabe? Quando você vê que alguma coisa ruim tá acontecendo na vida dela, você se propõe a orar com ela, sabe, na hora, no momento, orar por ela também na sua casa. Se ela tiver igual eu falei, se ela tiver com baixa autoestima, fala pra ela aquilo que Deus fala sobre ela, que ela é assombrosamente maravilhosa, que Deus acha isso, que somos mais valiosos que rubis. Tá aí, oportunidade de tudo, amiga, e principalmente ore pelas suas amigas, tá bom? Que o sobrenatural acontece. É tão real. É tão real, amiga, isso. Ore pelas suas amigas. Deus, ele ouve, mas a gente tem que entender que é o momento certo. No momento certo ele vai aparecer. Assim como ele apareceu pra você um dia no momento certo. Então, amiga, em hipótese alguma, deixe de falar de Deus pra sua amiga, tá bom? Fala. Pode falar, amiga. Seja chata mesmo. Fala, amiga, vamos no culto comigo? Chama, amiga, vai valer a pena. Um dia vai valer a pena, tá bom? Bora lá! Essa pergunta é interessante fazer, a próxima. Terceira pergunta. Tenho amizade com homem. Devo ter algum limite? Amiga! É lógico que sim. É lógico que você tem que ter um limite com uma amizade com homem. Olha, amiga, particularmente eu, não acredito que existe amizade entre homem e mulher. Eu falo de melhor amigo, sabe? Lógico que há, sim, amizade de colega, conhecido. Mas agora, melhor amigo? Porque é muito difícil, amiga, vou ser sincera com você, tá? É muito difícil um homem querer ter só uma amizade com a mulher, sabe? Sempre tem algo a mais, uma intenção a mais. A não ser que ele seja homossexual, né? Mas agora pode também acontecer de você ser amigo de um homem que ele é casado e ele e a esposa dele são seus amigos. Aí tudo bem. Aí é amigo do casal, amiga do casal. Porque quando há um casamento, o casal não é cada um tem seus amigos, agora é o casal tem seus amigos. Então eu por exemplo, tô casada. E eu tenho meu amigo que chama José. Agora eu e o meu marido, nós somos amigos do José, não sou só eu. Então, o primeiro ponto, você tem que prestar atenção nisso, tá bom? Vê se ele não tá tendo aí segundas intenções com você. Vamos falar sobre limites, tá bom? Alguns limites você tem que tomar cuidado aí. Amiga, limites de abraços, beijinhos, carinhos, limites, amiga, entenda uma coisa, ele é seu amigo, ele é seu colega, ele não é seu marido. Não existe isso, amiga, de ficar de beijinho. Quem faz isso é adolescente, tá bom? Porque um simples abraço ali pode despertar diversas coisas nele, tá bom? Tem homens que é assim mesmo, um abraço um pouquinho mais forte já começa a despertar. Então, cuidado, amiga, porque às vezes você pode, sabe, você não tá interessado nele. Aí você começa a
a carinho, aí você pode despertar algo nele. Aí ele vai começar a gostar de você e você não vai gostar dele. E aí? Vai machucar o homem? Então, amiga, evita ficar abraçando. Evita, amiga, ficar dando beijinho, saindo sozinha com ele. A não ser que você queira ter algo com ele. De namoro, de casamento. Aí você já deixa muito claro pra ele, então. E isso pode gerar carência entre vocês. Eu, inclusive, vou gravar um vídeo sobre amizade entre homem e mulher. Amiga, segundo ponto. Meu, esse é um problemaço que existe hoje em dia. Mulher, entenda uma coisa, amiga. Mulher não fala de sexo com homem. Que mania que as mulheres têm de ficar falando de sexo com colegas, homens. Eu lembro da minha época de escola, tá? No 3º ano. A minha menina do meu lado, assim, graças a Deus eu não tava junto com ela, né? Tipo, eu tava numa cadeira, ela tava atrás de mim. Tava só ela de mulher e tinha uns 5 homens em volta dela. E ela falando de sexo, falando de posição. E tipo assim, tinha uns homens que tava assim. E tinha outros que tava com uma cara de safada já. Sabe isso? Isso vai atrair os olhos do homem pra você, amiga. Dos homens que quer te usar e te largar. Amiga, você traz uma imagem muito suja pra você, tá? Eu sou sua melhor amiga sincera. Então, amiga, sexo você não fala com homem. Amiga, para pra pensar. Você falando de sexo com homem. Você acha que ele vai ficar pensando o quê? Vai ficar pensando num elefante rosa? Ele vai pensar no seu corpo, você vai pensar em você pelada, filha. Inclusive, já pula pro próximo ponto que fala: cuidado com os papos. E, amiga, tem coisas que não é pra gente conversar com homem. E sim com uma amiga. O que eu falo pras meninas aqui é pra gente sempre escolher a andar com mulheres. Porque você andando com mulheres, você vai estar andando com mulheres, com pessoas que têm essência feminina, que vai te ensinar a ser feminina. Sabe? Papo de homem e de mulher são totalmente diferentes, amiga. Sei lá. Nossa, sei lá, eu falo, ai meu Deus, eu quero que a minha bunda cresça. Amiga, pelo amor de Deus. Ai meu Deus, eu vou pôr silicone. Amiga, não fala disso com homem. Outro ponto, amiga. Entenda uma coisa, que bate muito no limite. É esse termo que a gente fala hoje em dia, que é o famoso ficar. Ah, eu não gosto dele, mas a gente fica. Amiga, não existe isso. Cara, dá uma raiva desse termo hoje em dia, que é a mesma coisa que você fala assim, a gente se usa. Volta, acabou, não quero nem saber como que ele tá. Amiga, eu sempre falo, seu corpo é templo do Espírito Santo, você fica se submetendo a essas outras pessoas, você expõe o seu coração a isso, sabe? Todas as pessoas que eu já beijei na vida, todas elas eu lembro. E carrego uma carga emocional nisso, sabe? Fica marcado na nossa vida. A gente se machuca muitas vezes. Nunca tive, mas dizem que as mulheres que se relacionam assim sexualmente se sente culpada, fica carregando peso emocional, porque fica lembrando daquilo, nunca mais esquece. Sexo é algo sagrado. Então, pelo amor de Deus, amiga, toma vergonha na cara se você faz isso. De sair ficando aí com seus amigos. Sabe? Não é legal um ficar usando os outros. Cara, você é tão valiosa pra ficar se submetendo a isso. Se guarda pro seu futuro marido, amiga. Com seu amigo não existe isso de ficar, porque além de um tá usando o outro, você tá mexendo com o seu emocional e com o dele. Deus também ama ele da mesma forma que ele te ama, que Deus te ama. Que palhaçada, amiga. Nossa, eu fico brava com esses negócios de ficar. Não existe ficar. Não existe, tá bom? Se você ficar persistindo e ficar beijando o seu melhor amigo, amiga, eu tô falando a real pra você, você vai quebrar a cara no final. Você vai se machucar, amiga. Por favor, você é muito valiosa pra sair beijando qualquer um. E outra, amiga, que já pulou pro próximo ponto. Pra você não se submeter a momentos assim, que você possa machucar ele ou ele te machucar, é você sair sozinho com ele. Não saia sozinho com ele, tá bom? Cinema. Amiga, você acha que ele vai querer te chamar pro cinema só pra ficar assistindo filme com você? Não vai querer nada lá, amiga. Vamos levar o jogo a sério aqui, pelo amor de Deus. Ele tem que ser seu colega, não o melhor amigo. Melhor amigo, amiga, vai ser seu futuro marido, tá? Você tem vivido muitas coisas com seu amigo, melhor amigo, que era pra você viver um dia com seu futuro marido. Então, deixa algumas coisas exclusivas pro seu futuro marido, tá bom? Amiga, eu falo isso pra você se guardar, tá bom? Pra evitar você ficar se machucando.
Então, amiga, não saia com ele sozinha. Saiu, vai com uma galerona, vai com uma galera, com as suas amigas junto. Aí vocês saem todo mundo junto, mas sair com ele sozinho pode despertar coisas em você. E nele principalmente também, né? Porque o homem tem mais testosterona, né? E toma muito cuidado com o defraude. É defraude ou defraude que fala? Eu falava desfraude. É defraude, eu vou falar defraude. Defraude é quando você cria expectativas numa pessoa que você não pode cumprir. Então, por exemplo, assim, meu amigo começou a gostar de mim, mas eu não gosto dele. E eu falo pra ele, não gosto de você. Só que aí no dia seguinte, você já tá saindo com ele, abraçando ele, mesmo não sentindo nada. Aí ele vai falar, pô, a mina falou que não gosta de mim, mas ela fica me abraçando. Defraude. Você vai machucar o coração da pessoa. Eu acho que eu falei tudo que tinha pra falar aqui. Sabe? O que você achou? Ela gostou. Eu espero mesmo que eu não tenha esquecido de nada de falar aí pra vocês. Então, amiga, sim, você deve pôr limites. E, amiga, cuidado com a carência. Muitas vezes na nossa vida a gente tem carência, né? Alguns dias. E a gente pode acabar descontando nele. Sabe quando a gente tá muito feliz e a gente acaba, sei lá, fazendo alguma coisa por impulso? Um desses impulsos pode ser um abraço mais forte, um beijinho na boca do seu amigo, né? Então, eu espero que você tenha entendido, amiga, e aprendido. Amiga, se você gostou, por favor, deixa o like. Eu nunca fui de pedir like, mas hoje eu tô pedindo. Deixa o like. Amiga, te amo muito. Só que Jesus te ama muito mais.